Esse daqui é um segundo arquivo, um segundo artigo, ainda sobre a aula 1, sobre os apontamentos sobre a história. A gente vai falar sobre a história ainda da psicologia social, mais especificamente no Brasil agora, tá? Deixa eu mudar aqui. Vamos pegar o contexto, né? O artigo vai explorar as abordagens teóricas, grupos de pesquisa e instituições que moldaram a psicologia social brasileira. Mas não vamos dar muita importância às, principalmente, instituições, tá? Eu acho que eu nem coloquei aí, mas tá no artigo lá para quem quiser ver, né? Destaque a crise de referência, que é a crise dos anos 70, como um ponto de inflexão que desafiou o modelo positivista e incentivou a adoção de perspectivas críticas voltadas para a transformação social. Então, peraí. Vamos pegar essa crise de 70, né? E a gente vai ver como essa crise de 70 desafiou o modelo que estava atualmente ali e começou a colocar críticas em cima para ter uma transformação social, né? Discute as abordagens teórico-metodológicas que surgiram após essa crise, incluindo a análise institucional, psicologia sócio-histórica, a teoria das representações sociais e as abordagens construcionistas, né? Então, tipo assim, as várias abordagens que surgiram tentando melhorar essa psicologia que estava, né, em crise nos anos 70, né? A psicologia social no Brasil é caracterizada por uma grande diversidade de definições, abordagens teóricas e objetos de estudo, enquanto alguns a consideram uma sub-área da psicologia, outros a veem como a interseção entre psicologia e sociologia, né? Que inclusive a psicologia social ela veio da sociologia e da moral, né? Teoricamente ela veio da sociologia e da moral, igual a gente viu no primeiro vídeo, né, que eu postei aqui. Ou ainda como uma disciplina que enfatiza o compromisso político do psicólogo. As bases teóricas variam entre o materialismo histórico, abordagens construcionistas e a teoria das representações sociais, envolvendo diferentes perspectivas, como cognitivismo e psicanálise. Mas lembrando que o nosso foco para a prova, a nossa matéria em específico, é materialismo histórico dialético, tá? Dada essa diversidade, o artigo não busca aprender a história completa da psicologia social brasileira, mas sim discutir algumas vertentes que se destacam. A narrativa é dividida em duas partes, tá? A primeira vai abordar como a história da psicologia social é contada, enquanto a segunda apresenta algumas das principais abordagens que surgiram na área, tá? Na época. Então, a gente vai pegar aqui uma breve história da psicologia social no Brasil. A psicologia social no Brasil é dividida em dois momentos, né? Antes e depois da crise de 70. Antes da crise, a disciplina era dominada por um modelo positivista inspirado na psicologia norte-americana, que defendia a neutralidade científica. Após a crise, surgiram críticas ao modelo biologicista e a psicologia social começou a se comprometer com a transformação social, né? Acho que esse daí está bem claro, né? Que existe o antes e depois da crise de 70. Antes era um modelo positivista e depois uma psicologia mais crítica para promover uma transformação social, né? É o que a gente tem discutindo aqui em todos os vídeos. Esse questionamento não se limitou ao Brasil, mas também afetou outras áreas do conhecimento, como sociologia, que passou a adotar abordagens alternativas em respostas às crises políticas e sociais. Na psicologia, críticas foram direcionadas ao conceito de doença mental e ao modelo psiquiátrico, promovendo um foco na saúde e na educação popular. É exatamente aquela transformação, ligando com a nossa matéria, né, em específico. Exatamente a transformação de que saúde não é mais só não ter doença, né? Saúde passa pela transformação psicossocial. Deixa eu ver.
a transformação do paradigma psicossocial, que agora a gente tem que ver o social, a mente e o corpo, e as relações sociais que cercam a gente, né? E esse contexto levou à formação de novas teorias e metodologias, como a análise institucional e a escola sócio-histórica, agrupadas sobre a psicologia social crítica, que abrange diferentes posicionamentos teóricos, né? Então, elas fazem parte da psicologia crítica. A necessidade de uma representação para essas novas abordagens culminou na criação da Abrapso, voltado para a psicologia crítica que respondesse aos problemas sociais do Brasil. Para isso que ela foi criada. Hoje, a Abrapso organiza eventos e publica material relevante, enquanto os programas de pós-graduação da psicologia social têm se expandido, refletindo o crescimento e a consolidação da área do país. Tipo, só para dar um contexto mesmo para a Abrapso, tá? A diversidade da psicologia social brasileira. Vamos falar um pouco da análise institucional, né? No Brasil, é profundamente influenciada pelo contexto político da América Latina, especialmente da Argentina. Essa parte é uma coisa que, assim, é para dar contexto, não é tipo decore, é para saber que existe. E olhe lá, tá? Desenvolvida na França, foi trazida para o Brasil, né? Essa troca cultural, né, de Argentina, de França, de Brasil, né, introduziu marcas argentinas e psicanalíticas na abordagem. Então, essa história deve ser vista através da lente do grupalismo institucionalismo, um termo que reflete a combinação de influências francesas, argentinas e locais. Tem um termo específico para isso, né? Esse setor se destacou para abordar temas negligenciados da psicologia, como alfabetização, saúde pública e antipsiquiatria, sempre com um compromisso social voltado para as classes populares. Isso é legal, né? Através de cooperações com a Embaixada da França, o setor promoveu intercâmbios que enriqueceram a prática, introduzindo uma forte influência francesa na abordagem brasileira, né? Ou seja, essa análise institucional é uma mistura de culturas que influenciaram nessa linha de pensamento da análise institucional, né? Que, igual falou aqui, né, destacava temas negligenciados na psicologia até o momento, como alfabetização, saúde pública, antipsiquiatria, sempre com um compromisso social voltado para as classes populares. Legal, isso é legal. A psicologia sócio-histórica, né? Ela surgiu no Brasil no final de 70 em resposta às práticas psicológicas hegemônicas na época, né? Foi influenciada pelo Vygotsky, né? Que ele tinha aquele social-cultural, né? Que influenciava também no desenvolvimento, ligando com a matéria de desenvolvimento, né? Tinha uma busca de superar como o indivíduo atuando sobre a sociedade e a teoria atuando sobre a prática, né? Ou seja, o indivíduo não ia ser mais separado da sociedade. Ambos iam atuar sobre ambos, né? E a teoria ia atuar sobre a prática, não é algo laboratorial mais. Promovendo uma psicologia engajada na transformação social, com ênfase na praxis como unidade entre saber e o fazer, né? Ações de saúde mental com sindicatos e comunidades operárias, permitindo um questionamento profundo sobre metodologias e teorias vigentes. Então, ações de saúde mental, é o que eu tinha falado, acabei de falar, né? Paradigma do psicossocial. Agora é mente, é corpo e social, né? Um negócio assim que eu li. Promoveu discussões sobre métodos qualitativos e pesquisação, né, influências de Paulo Freire, que teve, não entrarem muito nisso, é só para saber que existe. A aproximação de Elaine com psicólogos de outros países latino-americanos também foi crucial para o desenvolvimento da psicologia sócio-histórica. Hoje a abordagem é reconhecida em diversos programas de pós-graduação, refletindo seu compromisso com a desigualdade social no Brasil, né? Antes, ambos, né, são focados nessa desigualdade social, que eu diria,
Uma desigualdade social barra... me fugiu a palavra. Vamos deixar só desigualdade social mesmo. E tinha as teorias das representações sociais, né? Essas três fazem parte da crítica. O termo representações sociais foi introduzido, né, em 61, década de 60, para descrever saberes populares e do senso comum que ajudam a interpretar a realidade. Observava-se conceitos psicanalíticos, né, eram disseminados pelos meios de comunicação, transformando teorias complexas em conhecimento acessível e útil para a sociedade. Realmente interessante, né? Essa escola se distingue das europeias, que tendem a priorizar o enriquecimento teórico e metodológico. A crescente cooperação interna levou à criação de centros de pesquisa e redes, fortalecendo o campo da psicologia social no Brasil. Então, tornava o conhecimento basicamente mais acessível, né? Quem quiser dar mais uma lida nesse slide, dar mais uma importânciazinha. E as abordagens construcionistas, né? Construtivismo, ela fala sobre, né? É uma das abordagens da psicologia social que ela menciona. Definiu a investigação construcionista como um movimento que explora as pessoas, explora como as pessoas descrevem e explica seu mundo, questionando as noções tradicionais de conhecimento. Esse movimento não se limita a uma teoria, mas abrange várias disciplinas, como filosofia, antropologia e psicologia social. Ou seja, ela questiona o tradicional, basicamente. A característica central do construcionismo é o questionamento do que é considerado óbvio ou natural. Os construcionistas defendem o anti-essencialismo, argumentando que tanto as pessoas quanto a realidade são produtos dos processos sociais. Essa perspectiva sugere que a verdade e os valores são construções sociais, aumentando a responsabilidade ética dos indivíduos. É um pouco do que foi mencionado mesmo, né, no slide dela. Isso de tanto as pessoas quanto a realidade são produtos de processos sociais, né? Temos diversos processos sociais que a gente passa. O construcionismo também problematiza a objetividade na produção do conhecimento, enfatizando que a linguagem é performativa, moldando a realidade e gerando categorias de entendimento. O conhecimento é assim visto como uma construção coletiva influenciado por práticas sociais. Essa aqui é um pouquinho mais na vibe do que eu estava falando, né? No Brasil, a reflexão construcionista chegou por meio de colaborações, né? Daí, se vocês quiserem ler com mais aprofundamento, né? Mas, em resumo, né, o construcionismo convida a uma reflexão crítica sobre como construímos nossas percepções da realidade e os conhecimentos que delas derivam, né? Então, ela questiona o tradicional, acredita que tanto as pessoas quanto a realidade são produtos de processos sociais, né, e convida a gente para uma reflexão crítica sobre como construímos nossas percepções da realidade e os conhecimentos que delas derivam, né? Basicamente, abordagens construcionistas vai ser isso daí, né? E esse último slide aí, né, eu frisei aqui, né, para assistirem o vídeo complementar da aula 1 que ela deixou lá. E só concluindo aqui, nesse artigo é apresentada uma breve história da psicologia social no Brasil, né? Destacando abordagens teóricas, grupos de pesquisa e instituições relevantes. No entanto, os autores reconhecem que a narrativa é inevitavelmente incompleta, deixando de fora muitos personagens e eventos importantes, né? Ou seja, cada um mostra sua visão ali de uma forma que seja breve e, né, não tenha, nossa, tem tudo aqui, né? Cada artigo no final vai completando o outro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante.
Acho que agora aí é basicamente isso. Se quiserem dar uma lida com mais atenção nesse pedaço também, fica aí, né? É sobre isso.